Boa noite, 13 de janeiro de 22, quinta-feira, 19 horas, Brasília. Aqui o nosso intérprete de Libras, o Lucas, à direita, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que vai me falar muito sobre, muito não, né? Temos pouco tempo. Vai falar um pouco sobre infraestrutura no Brasil, realizações, inaugurações, estragos proporcionados pela chuva, quanto ele no primeiro momento precisa e já está negociado com a economia de crédito especial para retomar a trafegabilidade no Brasil. Quase nada falarei de Covid hoje. Vamos lá? Boa notícia, né? Notícia de imprensa, deixar bem claro aqui. Suprema Corte Americana proíbe passaporte vacinal para empresas. Então os trabalhadores não precisarão aí ter o passaporte vacinal para continuar trabalhando. No Brasil parece um pouco diferente. Motivo disso? Nós estamos vendo, aqui no Brasil inclusive, que as pessoas que estão vacinadas, infelizmente, não estão livres de contrair o vírus, de transmitir, bem como temos notícia de pessoas que entraram em óbito. Então a CDC, ou melhor, CDC não, a Suprema Corte Americana decidiu que quem não se vacinou vai continuar trabalhando normalmente. Aqui também, da CDC americana, 75% dos mortos por Covid tinham 4 comorbidades. Esses números estão sendo compilados também na saúde aqui. Quando estivermos em condições, a gente vai revelar para vocês o percentual, quantos morreram, obviamente, o percentual das pessoas que tinham alguma comorbidade. A União Europeia tomou mais uma decisão que o passaporte vacinal tem uma validade 9 meses. Ou seja, cada 3 anos, 2 vacinas. Eu estou falando aqui, não vou discutir. Tudo que eu falei até agora foi matéria de imprensa. Agora você, na ponta da linha, que vai ter que formar juízo, né, e entendimento para saber o que você faz com o teu corpo, com os teus filhos, etc. Última aqui sobre Covid. Última não, a última. Da série Bolsonaro tem razão. É da Carla Zambelli. A Carla Zambelli está certa. É mais uma aqui. Lá atrás, 12 de fevereiro de 21, eu falei que a imprensa falou, né? Bolsonaro volta a atacar o isolamento. E eu dizendo, né? Vamos conviver com o vírus a vida toda, dando pancada em mim. Bem, agora, 10 de janeiro, temos aqui a revista Nature, revista científica, que diz o seguinte: Covid veio para ficar, diz revista científica Nature. Eu gostaria que a imprensa brasileira desse crédito para mim. Não tem o bode de cristal, apenas a gente discute aqui entre nós, já que não podemos discutir e a mídia, a grande mídia não aceita discussão sobre questões de Covid, o Facebook derruba a página, etc. A gente sempre discutimos entre nós aqui e a conclusão que a gente chegava era que isso iria acontecer. Como, por exemplo, desde o começo, né, eu fui contra a garotada deixar de ir à aula. Ou seja, desde o começo eu falava o quê? Que a molecada tinha que estudar. Porque o vírus praticamente era inofensivo para mais de 99% da garotada. Devíamos sim adotar o isolamento vertical e tomar conta dos mais idosos e com comorbidade. Bem, um editorial do Globo, de 2 semanas aproximadamente, o título é o seguinte: tirar as crianças de sala de aula foi um crime. Então está faltando dar crédito para a gente aqui. Eu gostaria muito de estar conduzindo os destinos da questão da pandemia no Brasil. Mas tudo bem. Uma coisa aí, capítulo? Não. Deixa lá. Vamos lá? Já vai entrar no ar aqui o Tarcísio, né? Apenas mais algumas notícias aqui sobre preço das coisas, né? Aquela política do fica em casa, a gente vê depois, praticamente no mundo todo vigorou essa política. No Brasil foi gravíssima a questão, porque as pessoas que viviam na informalidade, né? Aquelas pessoas que não tinham carteira assinada, trabalhavam de manhã muitas vezes e à tarde para poder sustentar a tua família à noite, ficou completamente largado, né, por parte de governadores e prefeitos. Não ficou da nossa parte, nós criamos o auxílio emergencial. Mas vamos lá. Estados Unidos registra uma inflação recorde, né?
E desde 82, 7%. Quero lembrar que no Brasil, em 2015, governo Dilma, a inflação foi de 10%. E desconheço qualquer coisa grave que tenha acontecido naquele ano que justificasse a inflação. Para nós, a política do Fica em Casa pressionou a inflação bastante. Então, estamos sim com preço alto em alimentos, combustível, energia, entre outros. Mas tudo tem um preço. Uma curiosidade aqui sobre energia elétrica. Não vou destrinchar aqui uma conta de energia, quanto é que tem de imposto federal, geração, transmissão, imposto estadual, entre outras coisas. Mas a tarifa na Europa, que é medida em euro, né? Em euro, a energia elétrica na Europa, em média, um pouco mais que triplicou desde quando, na verdade, começou a pandemia. Então, Áustria, Bélgica, Alemanha, Polônia, Portugal, Espanha, etc., ficou em média 3 vezes mais caro. No Brasil, tá certo? O aumento médio foi de 8%. Lógico, não está computado aqui a bandeira. Faltou computar a bandeira aqui e deixar bem claro. Mas a gente espera que com essas chuvas aí, a ANEEL, juntamente com o Ministério da Minas e Energia, decida aí sobre quando é que essa bandeira deve baixar ou não. Tarcísio, rapidamente não, você tem todo o tempo do mundo. Primeiro assunto, marco ferroviário, que tem para falar para a gente aí? Presidente, o marco ferroviário foi um presente de Natal, que o senhor sancionou no dia 24 de dezembro. A gente acreditava que com esse marco a gente teria lá 7, 8 pedidos de autorização feitos pela iniciativa privada, mas o resultado está sendo surpreendentemente positivo. Já tivemos 76 pedidos de autorização para a construção de novos segmentos ferroviários. Isso representa a construção de 19 mil novos quilômetros de ferrovias no Brasil e um investimento na casa aí dos 220 bilhões de reais. Todo privado, o investidor toma o risco de engenharia, é ele que vai fazer a sua obra, fazer a sua operação, conectar a sua mina, a sua lavoura, a sua planta industrial a uma ferrovia existente, a uma ferrovia concedida ou mesmo até um porto. Aquela ferrovia Norte-Sul, que nasce no Maranhão, passa por Tocantins, Goiás e termina no Porto de Santos, São Paulo, de mais ou menos 4.100 quilômetros. Faltavam 1.500 quilômetros. Feita também pela iniciativa privada. Só que o nosso governo não atrapalha quem quer produzir, quem quer investir no Brasil. Quando deve ser inaugurada a Norte-Sul? Agora, nesse primeiro semestre, provavelmente nesses primeiros meses do ano, a gente já venceu a distância de Estrela do Oeste para São Simão, vencemos São Simão, Rio Verde, e agora nós estamos chegando em Anápolis. Então, em breve, a gente vai estar fazendo a operação desse segmento completo. Tem até, presidente, aquela ideia do senhor fazer um segmento, fazer um trecho ali de ferrovia, percorrer um trecho. Você me convidou, obrigado aí. Se a lei permitir, porque esse ano tem lei eleitoral e tem um calendário. Em um dado momento eu não posso mais participar de inauguração. Antes disso? Então, tudo bem. Com certeza. Eu acho que no máximo em junho, né? Antes disso, se Deus quiser, antes disso. Se eu não me engano, meu limite é maio, é por aí. Eu participar de inaugurações pelo Brasil. Falar em inaugurações, alguma inauguração nos próximos dias? Vamos lá, tem agora em fevereiro a Travessia Urbana de São José do Rio Preto, uma obra super importante na Transbrasiliana, que é a BR-153, que corta o Brasil de norte a sul, uma obra importante para a mobilidade, para a segurança das pessoas, né, para a diminuição do tempo de viagem. Então, um grande evento que a gente conta com a presença do senhor lá. Vamos lá, sim. Vamos lá. E tem outra coisa interessante, presidente. A assinatura do contrato, do novo contrato da rodovia Presidente Dutra. Então, fizemos um novo leilão, 15 bilhões de reais de investimento, uma diminuição de tarifa da ordem aí de 35%, pedágio zero para moto e investimentos que vão garantir segurança, vai ser menos roubo de carga, vai ser mais velocidade na operação, mais segurança para os usuários, iluminação de LED em todo o seu percurso. A Rio Santos foi incorporada nessa concessão, então a gente vai ter do Rio de Janeiro até Ubatuba investimentos e a duplicação do Rio de Janeiro até Angra dos Reis, além da nova descida da Serra das Araras, né? São 4 faixas subindo, 4 faixas descendo, com toda a segurança. A Baía de Angra é uma região fantástica. Tem um decreto ambiental que trava o desenvolvimento lá. Vamos ver se no corrente ano, quer dizer, deixar no futuro, eu sei que pode acontecer, mas no corrente ano se consegue revogar esse decreto. E quem revoga o decreto ambiental é lei federal.
não é o presidente, se fosse o presidente já tinha revogado, já estaríamos investindo mais de US$ 1 bilhão na região. Temos um compromisso de um país lá do mundo árabe que quer investir US$ 1 bilhão na Baía de Angra. Mas precisamos revogar um decreto ambiental e passa pelo parlamento. Imagine a Baía de Angra com investimento de US$ 1 bilhão. Olha, eu tive uma vez em Cancún quase que de passagem. É muito melhor do que Cancún. Se eu não me engano, são 365 ilhas na região, algumas delas têm praias também. Tem a Ilha do Sandre, por exemplo, começou um hotel há muito tempo fazer, daí foi embargado, questão ambiental. Bem, tudo pode acontecer. Com essa duplicação até Angra, imagine como vai ser prazeroso você curtir férias naquela região. Você não precisa sair do Brasil, vai para lá. E o pessoal de fora do Brasil vem para cá. É dinheiro, é emprego, é desenvolvimento, é tudo. O Brasil tem tudo, mas tudo mesmo para ser uma grande nação. Falta pouca coisa para a gente começar a mostrar para vocês e para o mundo o que é o Brasil de verdade. Vamos lá continuar com o Tarcísio aqui, já que ele está bom de conversa aqui, né? Ô Tarcísio, as chuvas aí não foi apenas sul de Minas, né? Sul da Bahia, foi também norte de Minas. Temos agora aqui em Goiás também, o Major Vitor Hugo entrou em contato conosco, falando dos problemas. E só o ano passado você conseguiu 200 milhões de crédito especial, né? Para dar uma arrumada nisso que a natureza estragou. Só que as chuvas prosseguiram, tivemos problemas mais sérios em Minas Gerais e outros estados do Brasil. No momento, você já está conversado com o Ministério da Economia, um montante em crédito especial para você. Num primeiro momento, você acha que quanto seria o suficiente para você restabelecer a trafegabilidade nessas regiões? A gente está estimando, presidente, alguma coisa em torno de R$ 1 bilhão para a gente fazer todos os trabalhos de recuperação necessários. Nós tivemos aí muitas quedas de barreira, deslizamentos de corpos de aterro, interrupções das mais diversas vias, rompimentos de taludes, encabeçamentos de pontes. Então é um trabalho bastante grande, são vários pontos de interdição total ou parcial e a gente vai ter que restabelecer a mobilidade das pessoas, né, garantir a segurança de trafegabilidade. Então esse dinheiro vai ser muito importante, uma situação extraordinária, então uma chuva que veio num volume muito maior do que vem todos os anos, a gente já prevê um recurso para essas chuvas de verão, mas houve uma extrapolação, realmente um volume extremamente grande de precipitações e muitos incidentes em rodovias federais. A gente já está dimensionando isso, as equipes estão em campo, estamos já verificando os contratos emergenciais para que a gente possa dar pronta resposta, que é uma coisa que a sociedade precisa, né, ver essas rodovias sendo restabelecidas. A gente vai estar pronto para executar os serviços tão logo a água baixa, tão logo a gente tem a condição de segurança e também a condição técnica de fazer esse serviço. E essas conversas com o Ministério da Economia estão andando muito bem para que a gente possa colocar os recursos necessários para fazer essa grande recuperação. Eu acho que até segunda-feira a gente consegue assinar essa medida provisória, né? Também está previsto 1 bilhão e 300 para o MDR, Desenvolvimento Regional, dado o ministro Rogério Marinho, para outras obras, né? Essas são mais localizadas, mais urbanas, dentro do município, alguma estrada vicinal e por aí. Também 700 milhões ou 800 para a Tereza Cristina Agricultura. A agricultura, o que acontece? Problemas com chuva, aqui na região de Minas em especial, né? E problemas de seca no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Outra coisa, né? Logicamente eu não falei, porque no dia 12 de janeiro último agora, nós completamos aqui 11 anos daquele trágico acidente, trágico catástrofe, na verdade, lá no Haiti. E onde nós perdemos 18 militares. Tá? Foram 3 coronéis, 2 majores, 1 tenente, 1 subtenente, 3 sargentos, 3 cabos e 5 soldados. Além de aproximadamente 250 mil haitianos. Aí também pessoas de nações amigas e outras pessoas, né, de fora do país. Então foi algo realmente inacreditável. 250 mil mortes no território do Haiti. Completou-se agora 11 anos. Então nossos sentimentos aos familiares
Isso foi muito triste. Eu servi lá e Você doeu bastante quando a gente... Em que ano você teve lá, Tarcísio? Estive lá em 2005, 2006. Logo no começo, né? Tá, ok. É um país pobre. Eu tive no Haiti também. Poderia ter acontecido naquele dia, mas a pobreza a gente vê nas ruas, né? Eu fui numa feirinha, que é essa feira de rua, de vende de tudo. O pessoal vende pé de chinelo velho trocado. Tá? Eu lembro que um colega lá, para ajudar, algo que cobrava $2, estava caro, que ele pediu, que foi pedido, mas ele deu 10 para voltar 8. E daí o feirante foi buscar o troco. Bem, aquele cara estava conosco, está até hoje esperando o troco. Tá certo? E ali nós comentamos até, olha, um cara quando fatura $10 por mês, ele solta fogos, faturou num dia, né? Tudo bem. É boa notícia, né? Porque alimento nunca é demais. Por muitas vezes o preço sobe porque a demanda está muito grande, a produção está pequena. Então, no último semestre agora do ano passado, foi contratado pelos produtores rurais mais 30% de financiamento em relação ao ano de 2020. Então, a gente espera, inclusive, está uma projeção aqui, apesar dos problemas, de um aumento de safra 21, 22, na ordem de 12%. Cid, a primeira pergunta é essa. Vamos lá. Quem estiver nos assistindo, né, a TV fechada aí, a Jovem Pan News, canal 576, transmite esse sinal. Então, quem estiver na internet, se quiser passar ali para a TV Jovem Pan News, fica até melhor de nos ver. Boa noite, presidente Bolsonaro, ministro Tarcísio, todos os presentes. É a Cristina Grêmio que está falando, estou cobrindo as férias aqui do Zé Maria. Eu queria saber sobre o pedido do governador do Rio de Janeiro para desmembrar o edital de privatização dos aeroportos, tirar os aeroportos de Minas e deixar só o Santos Dumont e o de Jacarepaguá no pacote. Isso pode acontecer ou isso desvirtua todo o propósito do programa de privatizações do governo? Obrigada, boa noite. Vamos lá, Cristina. Ontem a gente teve uma reunião muito boa com o governador do Rio, uma reunião onde a gente estabeleceu que nós vamos montar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vai ter a participação da sociedade do Rio de Janeiro, das autoridades locais e também do setor produtivo. Tenho certeza que muitas contribuições importantes vão ser dadas. Obviamente, quando a gente estruturou essa modelagem, nós usamos as mesmas premissas que vínhamos usando nos leilões bem-sucedidos da 5ª rodada, da 6ª rodada. Existe algum entendimento diferente por parte de autoridades e setor produtivo do Rio com relação à complementariedade do Santos Dumont com o Galeão. Então, uma certa lógica de que a gente teria um aeroporto primário com um aeroporto secundário, quando na verdade no Rio nós temos 2 aeroportos primários. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer ajustes na modelagem. Nós temos feito isso o tempo todo. Fizemos isso recentemente, por exemplo, na construção do modelo de leilão das rodovias do Paraná. O contrato do Paraná é diferente daquilo que a gente tinha pensado originalmente e daquilo que a gente até fez em nos outros leilões. Então, esse mesmo esforço nós vamos fazer com o Rio de Janeiro. A aliança de aeroportos de Minas com o aeroporto Santos Dumont e Jacarepaguá está consoante, está aderente à lógica de leilão de blocos. A gente fez o leilão de blocos na 5ª, fizemos o leilão de blocos na 6ª, estamos fazendo novamente. Isso, no final das contas, agrega mais movimentos. Então, tem uma lógica operacional por trás disso. E, no final das contas, como a gente faz investimentos baseado em nível de serviço, não existe a hipótese de um aeroporto perder em detrimento dos demais que são menos rentáveis. Então, todos têm a carga de investimento necessária para atingir o nível de serviço. Mas nós vamos fazer essa discussão agora com as autoridades do Rio, com o setor produtivo, dentro desse grupo de trabalho. Vamos fazer as adaptações necessárias para construir o máximo de consenso possível e fazer aí um leilão que vai gerar um contrato que vai deixar aí o Rio de Janeiro confortável, com o futuro, com o crescimento, com a possibilidade desses aeroportos trazerem aí negócios, trazerem o turismo. Então, tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Nessa discussão, tá, porque eu sou eleito pelo Rio de Janeiro, sou paulista, mas desde os 17 anos de idade estava morando no Rio de Janeiro,
Alguns querem artificialmente pegar ali usuários do Santos Dumont e levar para o Galeão. Agora, grande parte dos que vão para o Rio de Janeiro prefere descer no Santos Dumont pelos mais variados motivos. Então aí é um ponto que complica um pouco. Agora, tem que ver a capacidade máxima do Santos Dumont. Ela vai ser atingida, ou já tá praticamente nesses números. Não podemos pegar uma parte dos voos para o Santos Dumont e, numa possível futura negociação, levar para o Galeão. Porque você pode também esse pessoal que, ao procurar ir para o Rio e ver que só tem pouso no Galeão, resolvendo ir para o Rio de Janeiro. Eu acho que todos perdem com isso aí. Há bom interesse nosso, do Tarcísio, que trata desse assunto, e atender o Rio de Janeiro. E atender o usuário, a qual nós devemos lealdade. Eu acho que no final dessa discussão, presidente, a gente vai ficar com um modelo bom, né, que preserve o Terminal Rio, que preserve a capacidade do sistema multiaeroportos do Rio de Janeiro, que faça com que esses dois aeroportos possam crescer de forma sustentável e que também traga algum tipo de ganho, por exemplo, na mobilidade urbana com a aplicação de valores de outorga. Então isso vai estar na mesa. Eu acho que nós vamos fazer uma boa discussão e o que a gente pode esperar como resultado é mais investimento para o estado do Rio de Janeiro e uma configuração harmônica de operação desses dois aeroportos. Tá, ok. Antes de chegar à próxima pergunta, só para complementar aqui, a Dutra, tá? Em média vai cair um terço. Em torno de 35%. É um terço o valor do pedágio. Hoje, se não me engano, está R$15 um pedágio de automóvel. Então vai cair para aproximadamente quase R$11. E quando nós anunciamos lá atrás que o pedágio para moto seria zero, muita gente falou que outros vão pagar essa conta. Ninguém vai pagar essa conta. Muito pelo contrário. Vai diminuir o valor do pedágio geral, para caminhões também, para todo mundo. Assim será em todas as novas renovação de concessões, bem como novas licitações. Aí tem uma coisa interessante, presidente, que lá atrás muita gente pressionava para que a gente fizesse simplesmente a extensão do contrato. Se a gente fizesse a extensão do contrato, a gente não ia capturar esse ganho, porque era um contrato que foi modelado na década de 90, em outra condição, né, com outro cenário, com outra curva de aprendizado. A gente aprendeu muito nesses anos e a situação no Brasil hoje é diferente. Então a gente conseguiu levar para o mercado um contrato que vai gerar mais investimento e ao mesmo tempo proporciona essa redução de tarifa. E aí está o acerto da decisão de fazer novamente essa licitação. A mesma coisa está sendo feita no Paraná. A mesma coisa. Lá deve cair em torno de 40% do pedágio. O pedágio de moto no Paraná. Tinha algumas rodovias, chegava a R$9 o pedágio de moto no Paraná. Vai ser zerado. Alguns falam, né? Vai cair muita arrecadação. Não vai. Eu acredito, Tarcísio, não sei se você tem os números corretos, né? O meu que o faturamento anual com pedágio de moto é menos de 1% do faturamento total. Varia entre 0,3% e 0,6% a depender da concessão. Então não chega praticamente 0,5% como média isso daí. Agora, se você for em cima desse que você vai perder, cada R$200 você vai deixar de arrecadar mas você não vai ter que pagar serviço para operar uma cabine especial para a moto. Então, na verdade, fica no 0 a 0 essa questão. E onde há muito acidente de motociclista, eu sou também, né, mas há muito tempo já não viajo, até pela cargo que eu ocupo e pela idade, muito acidente é próximo do pedágio, ali embaixo ali da cancela, porque quando os caminhões reduzem a velocidade, geralmente pinga mais óleo, fica muito mais escorregadinho. Então vai ter uma passagem ao lado, né? As motos vão passar sem cobrar nada. Isso, então, daqui a pouco tempo, na Dutra, zero pedágio aí, bem como no Paraná. Agora, no início de fevereiro, a gente vai estar no fevereiro? Vamos lá na Dutra, lá no posto de pedágio, para ver os motoqueiros passar lá? Vamos lá. Vamos assinar um contrato na rua. Continuando, então é o seguinte, outra notícia também, que começamos a trabalhar lá atrás com o Tarcísio, o Congresso aprovou, modificou o nosso projeto, por exemplo, carteira de habilitação. Nós mandamos a proposta para a Câmara para que até os 65 anos de idade a carteira de habilitação fosse renovada a cada 10 anos. Meu Congresso resolveu passar para 50 anos. Não deixou de ser um certo ganho. Então acertei com o Tarcísio, vamos encaminhar para o Parlamento um novo projeto, vamos pedir urgência para o Parlamento, para que a validade, né, dessa de 10 anos seja até 75 de idade. Afinal de contas, qual o limite de idade para o pessoal do Supremo Tribunal Federal? 75 anos. Para o STJ, 75. Também para o TCU, 75. Para presidente não tem.
Fica que eu pretendo não ficar a vida toda por aqui não, fiquem tranquilos, o pessoal da esquerda fica tranquilo, mas não tão tranquilo porque quando eu sair vai entrar alguém no nosso perfil com toda certeza. Vamos lá, então vamos encaminhar o projeto, pedindo que a validade da carteira de habilitação chega aos 75 anos. Agora fiquei sabendo, não vou falar aqui porque não confirmei a notícia, que tem um estado, né, muito importante do Brasil, que para prever então queda de arrecadação, o respectivo governador já teria dobrado as taxas para renovar ou tirar a carteira de habilitação. Se eu confirmar, eu digo aí o nome desse governador aí na próxima live. Cíntia, pronto aí? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, a que o senhor acredita a continuação e o sucesso dos projetos da pasta da infraestrutura no Brasil, num momento global aí tão adverso? Como conseguimos finalizar projetos importantes diante de uma pandemia como a que enfrentamos? Obrigada, boa noite. Ana Paula, boa noite. Primeiro, acho que tudo começa na determinação do presidente de tratar a infraestrutura como uma questão de Estado, garantindo a continuidade dos projetos e, principalmente, a liberdade para a montagem das equipes. Essa é a grande quebra, a grande mudança daquilo que vinha acontecendo no Brasil, uma coragem muito grande, e o presidente pagou um preço político para montar times extremamente técnicos. Esses times técnicos souberam enxergar na adversidade onde estavam as oportunidades, construíram bons projetos, a gente amadureceu muito, e conseguimos vender para o mercado que nós temos aquilo que ele quer. Um grande mercado consumidor, um portfólio, excelentes ativos, uma modelagem sofisticada e excelentes taxas de retorno. Então isso conquistou o coração desses investidores nacionais e estrangeiros e eles vieram para os nossos leilões. A gente já tem uma carga de investimentos contratada muito grande, então já são muitos leilões realizados e até o final deste ano a gente vai superar a marca de R$1 trilhão em investimentos em infraestrutura contratados, em todos os setores. No setor do óleo e gás, no setor da energia, tanto da geração quanto na transmissão, no setor do saneamento básico, que é uma revolução. Imagina, presidente, o senhor chegou no governo e o Brasil tinha lá 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto. O marco do saneamento patinava, nunca havia sido aprovado, e nós não tínhamos a segurança jurídica para passar essa atividade para a iniciativa privada. Então esse cenário mudou, grandes leilões foram feitos, centenas de bilhões de reais no saneamento básico vão ser investidos. Isso vai mudar a vida das pessoas. No curto prazo, vai mexer com a construção civil, no médio e longo prazo, vai melhorar a qualidade ambiental das cidades e vai melhorar a saúde da população. Então a gente vai ter uma situação muito melhor, vai ter uma descompressão no serviço de saúde. Isso é transformador, inclusive para a questão econômica, né, no ganho de produtividade que a gente vai ter com as pessoas mais saudáveis. Some-se a isso, Tarcísio, completamos 3 anos de governo, 2 em pandemia, ou seja, em 3 anos, 2 em guerra, né, em mar revolto. E assim mesmo o Brasil cresceu. Tá? Tem crescido. O ano passado o crescimento foi negativo, mas todos esperavam menos 10, foi menos 4. E soma-se isso tudo também a confiança que o nosso governo desperta no investidor estrangeiro. Quando fomos ao mundo árabe, por exemplo, no Emirados Árabes Unidos, fizemos uma reunião, tinham 700 empresários, a maioria brasileiros, da FIENG, a Federação da Indústria de Minas Gerais, acompanhado do seu respectivo governador, Romeu Zema, e foi um sucesso. Isso já começa a dar frutos aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país fantástico, o nosso governo desperta atenção, sim, por parte do mundo todo, e a gente espera que o Brasil continue dessa forma com a sua política externa, coisa que praticamente pouco existia no Brasil. Alguém se lembra no governo Dilma, quando ela passou mais de um ano e não recebeu as credenciais do embaixador israelense. Então esse era um pouco de governos anteriores aqui. Então a credibilidade, a confiança e botar a pessoa certa para trabalhar naquele ministério. Não é apenas o Tarcísio. Se formos comparar todos os demais ministérios, como por exemplo o da Damares, veja quem
estava antes da Damares, o que ele pregava aqui no Brasil, qual era a agenda de uma ministra e ministro também de direitos humanos antes da Damares. Era ideologia de gênero, era PNDH3, era PLC 122. Eu falo isso, mas não vou dizer o que é para evitar aí polêmica. Mas o pessoal deve saber, muita gente, o que acontecia naquele momento. Tem mais perguntas, Cid? Então, antes de passar, peraí, Cid. Ontem a Caixa Econômica Federal, né, apresentou suas linhas de crédito para a aquicultura no Brasil, pesca no Brasil, né? Quem trata desse assunto é o nosso secretário especial da Pesca, Jorge Seife Júnior, lá de Santa Catarina. Um garoto, uma pessoa fantástica, com uma bagagem cultural enorme nessa área, que vem dando certo o que ele faz no Brasil. Só em contratos de cessões de água da União, em 3 anos, ele conseguiu assinar mais contratos que nos últimos 10 anos de governos que nos antecederam. O Jorge Seife entende, sim, tudo de pesca e de legislação. É uma coisa que vem dando certo no Brasil. Não sei se conseguiremos esse ano, mas caso venhamos a conseguir, que depende do Parlamento Paraguaio, só no Lago de Itaipu, a projeção, né, a previsão é que nós aumentemos em pouco tempo, em 40%, o volume de pescado no Brasil. Basta lembrar, pessoal, sempre falo isso aí, segundo dados da Embrapa, um lago de 1 hectare, tamanho de campo de futebol, pode, né, produzir de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Esse mesmo lago, compartimentado, logicamente com o peixe ali tratado, pode produzir por ano de 100 a 150 toneladas de tilápia. Então, quem tem uma PCH, por exemplo, ou quer construir uma PCH, que foi bastante desburocratizada a questão de conseguir autorização para PCH, pequena central hidrelétrica, ele pode criar de forma artesanal ou compartilhada tilápia. E ele pode abastecer uma cidade, se for compartilhada, uma cidade de 50 mil habitantes, tranquilamente. Outra pergunta. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, entrando no último ano da sua gestão, talvez já dê para dizer o que vai mudar na malha ferroviária brasileira após a sua gestão. Obrigado. Fiuza, isso. No campo das ferrovias, eu acho que é onde a gente vai ter o avanço mais significativo. A gente vai realmente reequilibrar a matriz de transportes, a participação no modo ferroviário na matriz, com aquilo que está sendo plantado agora, com o programa de concessões, com as renovações antecipadas dos contratos de concessão e também com as autorizações, deve saltar dos 20% atuais para 40%, até um pouco mais em coisa de 15 anos. Isso significa uma matriz de transporte que vai ser muito mais sustentável e muito mais barato. O custo do Brasil, nas nossas estimativas, deve reduzir em torno de 35%. E aí soma-se a isso o estímulo à cabotagem. O presidente acabou de sancionar o projeto do BR do Mar. Então a gente vai ter uma matriz muito mais equilibrada. Vamos ter mais competição entre ramais, mais oferta de transporte, e isso vai ter um impacto muito grande no frete. A gente vai ter, então, uma logística mais barata. Aquela história do país competente, do país eficiente, da porteira para dentro, e não eficiente da porteira para fora, está com os dias contados. Acabaram as perguntas? Tem mais uma, né? Então, antes da última aqui. Amanhã eu vou estar no Amapá, na capital Macapá. Estaremos fazendo o lançamento do programa, né, Norte Conectado, ou seja, cabo ópticos subfluvial, ou seja, cabo de fibra ótica, né, que é lançado pelos leitos dos rios, que nesse primeiro momento vai atender a 4 cidades do Amapá e uma do Pará. Do Amapá vai ser a própria capital, Macapá, bem como Almeirim, Alenquer e Santarém, e Monte Alegre, no Pará. Aproximadamente 1 milhão de pessoas serão beneficiadas com internet a cabo, então, desses cabos. Em parte disso aí, não sei se é em todo, pelo menos em parte, é o Exército Brasileiro que faz esse lançamento. E ao concluir esse nosso projeto, teremos um trecho total de 10 mil quilômetros de cabo, que vai atender, então, a 59 municípios, beneficiando aproximadamente 9 milhões de pessoas na região. Então, a região norte, né, que tem ali, são 7 estados, os maiores estados são Amazonas e Pará, serão beneficiados com esse projeto nosso aí.
ou seja, a internet chegando realmente aos 4 cantos do Brasil. Deixo claro que o trabalho do Fábio Faria no leilão do 5G foi muito bem feito. A gente espera que, meados do ano, comecinho do segundo semestre, todas as capitais já terem aqui os seus núcleos de internet 5G. Cid, vamos lá, Cid. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, transfiro ao senhor uma pergunta que muita gente que acompanha o programa se faz sempre que o senhor aparece por aqui. O ministro vai ser candidato a governador em São Paulo? Boa noite. Eu vou responder essa aí, porque o Tarcísio não pode responder, não. Tá? Conversei com o Tarcísio, ele topou aí ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. O que eu posso falar? Eu posso falar dos 3 anos que ele teve comigo, né? Poderia antecipar um pouco mais. É um colega meu formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Logo depois ele fez também o Instituto Militar de Engenharia. Prestou concurso para a Câmara dos Deputados. Em 2 vagas, foi aprovado em todo o Brasil. Teve lá na Câmara trabalhando na comissão de transporte e também na desenvolvimento urbano. Integrou também como chefe do DENIT. E no nosso governo tem feito um trabalho que é reconhecido por todos. Então é um tocador de obras, tá? É uma pessoa, é um empreendedor e sabe realmente dos problemas do Brasil todo. Logicamente não vai saber com profundidade, com particularidade, certos problemas do estado de São Paulo, assim como eu não sei do Brasil. Agora, o Tarcísio pode, sim, ser uma esperança para São Paulo. Pode ter certeza. Ele, ganhando as eleições, porventura, vai fazer um trabalho semelhante ao meu, a começar pela escolha do seu secretariado, que tem que ser tecnicamente escolhido. A dificuldade grande que eu tive no começo foi as pressões políticas para que os mesmos grupos de sempre tivessem aqui um naco na esplanada dos ministérios. Seguramos essa onda e hoje a maioria do parlamento entende que foi uma medida bem tomada. Você liga para qualquer ministro nosso, ele sabe o que responder de cabeça, não tem que consultar assessor nenhum. Então o Tarcísio é uma promessa para São Paulo. Poderia o Tarcísio cuidar da vida dele. É uma pessoa que, se quiser abrir mão do serviço público, já que hoje em dia ele é servidor da Câmara dos Deputados, poderia fazê-lo aí fora, estaria muito tranquilo nessa parte. Mas ele quer, no meu entender, contribuir para com o Brasil, disputando eleições por São Paulo. Alguma coisa mais dessa? É isso aí. É bom não falar não, não falar muito não, fica quieto. Acabou, Cid? Repetindo então, pessoal, amanhã estarei em Macapá, vou decolar por volta de 7h30 da manhã, não sei se tem fuso horário para lá, é umas 3 horas de voo, então devo estar chegando ali por volta das 10h30. Temos um evento que é no Rio, tá? Para tratarmos do lançamento então do primeiro trecho das fibras subaquáticas que vai levar a internet para praticamente toda a região norte do nosso Brasil. O senhor vai estar fazendo lá um evento de conectividade, mas o Amapá é um dos estados que vai ser beneficiado com um dos leilões de saneamento do governo federal, assim, um grande leilão de saneamento que vai transformar a realidade do Amapá nos próximos anos. Nós convidamos toda a classe política, deputados, senadores, deputados estaduais, os vereadores não só de Macapá, bem como da região toda, a comparecer. Você vai estar presente também, Dessa? Não, vai não. Vai estar. Quem vai estar lá? Fábio Faria. Fábio Faria, o mais importante, né? E alguns ministros nossos. Não sei quem está na comitiva ainda. Muitas vezes eu sei quem está na comitiva na hora, porque não dá tempo. Bem, você que está nos assistindo aí no Facebook, YouTube, Instagram, 42 mil. Se você tiver TV a cabo em casa, eu peço a você, jogue aí para o 576 Jovem Pan News, para ouvir os comentários aí dessa equipe do Pingo nos Is. Pingo nos Is e Jovem Pan News, total 121 mil. 3 vezes mais gente do que nós. Eu quero mais que o Pingo nos Is, 10 vezes mais do que nós assistindo. Então é sinal que vocês prestigiam uma televisão que é isenta e leva até você a verdade. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.